Trazendo destaque de Mato Grosso do Sul para você, falando agora sobre meio ambiente. A atuação da Polícia Militar Ambiental tem intensificado a ação de fiscalização em balneários aqui no estado. No último final de semana, foram mais de R$ 300 mil em multas por irregularidades no funcionamento destes locais. E para a gente falar mais sobre este assunto, entender o que de fato está acontecendo, nós vamos conversar com o Tenente Cícero Fabrini, ele que é da Polícia Militar Ambiental e vai contar mais detalhes para a gente. Bom dia, Tenente, seja muito bem-vindo à Rádio CBN Campo Grande. É sempre muito bom a gente trazer, né, essa informação a respeito da atuação da Polícia Militar Ambiental. Ele que também é o comandante do pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana. Seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço pelo convite e dou bom dia também aos ouvintes. Tenente, explica para a gente, né, qual que é a importância de um trabalho como esse, de intensificação da fiscalização, e como que essa operação que resultou aí nessa aplicação de multa de R$ 320 mil aconteceu aqui no estado? Pois bem, a operação ela tem a finalidade de atuar de forma preventiva, tá? Então é feito um estudo previamente, onde os pontos-alvos são identificados, mapeados, e depois disso nós verificamos quais são as metas a serem atingidas por aquela operação. Neste caso, era fiscalizar os empreendimentos turísticos de Bonito, Jardim e Bodoquena, tá? Então nós agimos em torno de 40 balneários, aqueles que recebem basicamente visitantes, turistas para banho, para ali passar o dia, e a nossa intenção era agir de forma ampla, tanto na fiscalização do empreendimento, das suas atividades, de rede de esgoto, de coleta de lixo, licenciamento, documentação em si, como de forma preventiva também com os visitantes, orientando eles com relação às suas práticas e posturas naquele local. Diante dessas situações, e especialmente falando numa época do ano como essa que a gente está vivendo, né? Janeiro, período de férias, esses pontos turísticos são extremamente acessados pela população. Foi uma estratégia realizar esse tipo de fiscalização agora por conta disso? Sim, as operações elas têm o hábito de serem planejadas uma certa frequência durante o ano. Porém, com informações, redes sociais, denúncias e tudo mais, verificamos que alguns empreendimentos haviam infringido parte da norma neste final de ano e início de ano. Com isso, a gente decidiu adiantar em alguns dias a operação, que já havia o seu planejamento todo técnico, todo o seu estudo elaborado. Fez-se a operação naquele período, tendo em vista, inclusive, que é um período em que os balneários ainda se encontram cheios, né? Então, essa prática corriqueira de alguns locais de infringir a norma foi mais facilmente possível de identificar. Uhum. Algum desses locais precisou de fato ser fechado? Como é que foi isso? Sim, nós tivemos um empreendimento na cidade de Bodoquena que foi embargado, ele foi fechado, porque ele não havia uma das licenças não era disponível para aquele empreendimento, tá? Então, naquele momento, a licença ela é vital e por isso nós precisamos embargar o empreendimento, que inclusive ainda se encontra embargado até que ele regularize a situação. Qual que é o tempo que ele tem para regularizar e apresentar os documentos de conformidade de funcionamento? Não existe um prazo, o tempo é o interesse dele. Enquanto ele não regularizar, o balneário permanece fechado, com isso ele vai tendo o prejuízo do dia a dia, né? Então agora o interesse é dele de estar agilizando essa documentação para poder se regularizar. Qual que é o tipo de infração mais comum em situações como essa? Nesse tipo de operação, em atrativos turísticos, a infração mais comum é agir em desacordo com o licenciamento. De que maneira? Nestes casos flagrados, percebeu-se que os balneários recebem mais visitantes do que a licença lhe permite. Então, a licença traz ali nas suas condicionantes, o limite diário é de 200, 300, 400 pessoas. Nesses empreendimentos, os vouchers são vendidos, são individualizados, e a gente conseguiu perceber que nesses empreendimentos eles receberam pessoas além do que a autorização permitia.
E aí, nesse sentido, falando especialmente em áreas turísticas, né, a gente está falando sobre impacto ambiental, né? Eh, O que esse tipo de ação, né, essa obediência aos padrões de funcionamento, elas contribuem exatamente para essa preservação ambiental? Sim, quando o empreendimento ele excede o número de visitantes, essas pessoas têm que se acomodar de alguma maneira. Então ela começa a se postar dentro da mata, da área de preservação permanente, elas causam mais degradação às margens do rio e ao próprio leito do rio, jogam mais lixo. Então a gente verifica que há uma consequência de fatores Uhum. negativos quando esse excesso de pessoas no local é cometido. Ou seja, né, precisa realmente ter um padrão de funcionamento e atendimento para que aquilo que hoje é uma exploração econômica continue rendendo, né, sendo mantida, né? Porque afinal de contas, se houver essa depredação em pouco tempo, isso tudo pode ser perdido. Sim, é óbvio que o patrimônio natural nessas cidades é um bem muito valioso. E também é importante a gente dizer que dos 40 empreendimentos vistoriados, apenas 3 apresentaram irregularidades. Então, na sua maioria, os empreendimentos seguem a legislação, agindo de maneira ainda mais do que lhe é cobrado. Então, eles emplacam benfeitorias, melhorias na qualidade de proteção ao meio ambiente, ainda acima da legislação. Porém, nesses 3, as irregularidades foram cometidas. E a finalidade da operação é justamente que pequena parcela não cause um dano que reflita no todo. Então não adianta que a grande maioria dos empreendimentos haja conforme a lei e aí alguma pequena porção infrinja e o meio ambiente como um todo seja danificado. Nós estamos conversando com o tenente Cícero Fabrini, ele que é comandante do pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana. Tenente, a ação de vocês, mais especificamente da Polícia Militar Ambiental, ela tem como foco a preservação ambiental. Mas a gente sabe também que outras irregularidades podem ser cometidas nesse tipo de empreendimento. Vocês trabalham em parceria com outras instituições? De que forma isso acontece? Sim, quando nós lançamos uma operação a campo, nós estamos de olhos abertos para toda situação de irregularidade que possa acontecer. Então a gente verificou, como aconteceu nessa operação, locais em que houve desmatamento, nós verificamos locais em que houve poluição de determinado tipo, como lançamento de resíduo ao solo, derramamento de combustível. Tudo isso também foi constatado. Tá? Então o que foi divulgado para fins de relatório da operação é somente o que foi apurado para fins dos atrativos turísticos. Mas a operação teve outros desdobramentos. Uhum. Tá? Quais, por exemplo? Por exemplo, algumas propriedades rurais lindeiras aos balneários vão receber agora, estão recebendo já e ainda vão receber novas fiscalizações para que apresente seu licenciamento, quando nós verificamos um desmatamento, uma extração, um depósito de material lenhoso. Então, agora nós vamos novamente a esses locais verificar a documentação. Então, não havendo, aí sim haverá um desdobramento que serão novas autuações, novos embargos e outras providências administrativas cabíveis. É possível apresentar uma quantidade quantitativa de quantas propriedades foram fiscalizadas? Ao todo, com exceção dessas 40 Uhum. propriedades que têm o Aham. balneário, tem o atrativo Funcionamento de turístico, balneário, né? isso, nós ainda vistoriamos mais 12 propriedades. Tá? E aí Por são quê? propriedades rurais. São propriedades rurais, lindeiras aos balneários. E em algumas delas são aquelas que dão acesso aos balneários. Tá? Ou então estão na estrada de acesso É o aos balneários. É caminho, o né? caminho. Passagem, Então a coisa gente do está tipo. passando, a gente verifica algo que possa configurar uma irregularidade. A gente para ali, visita a propriedade, faz uma notificação para que ele apresente a sua licença, a sua autorização para aquela ação e retoma a operação. Tá? Então por isso que uma operação ambiental ela é muito ampla. Ela sempre traz desdobramentos, ela sempre tem uma consequência muito acima do que a gente espera. Uhum. Eu dou como exemplo o que aconteceu em Aquidauana há 10 dias atrás, que nós estávamos numa barreira de fiscalização de pesca, para coibir a pesca predatória, e fomos acionados por populares e conseguimos identificar a prática de racha e apreender veículos automotores. Tá? Indivíduos estavam fazendo racha com moto e a gente conseguiu alcançar e prendê-los. Então é assim, uma operação policial ambiental ela não tem foco só no meio ambiente, ela tem foco em todo e qualquer combate à criminalidade.
Neste caso, a gente estava ali numa região que a criminalidade é voltada a dano ao meio ambiente. Nesse caso, o senhor citou, né, dessa operação que também é igualmente importante. Estamos em período de Piracema também, né? De que forma está a atuação e a presença ainda de pescadores nesse período, nessa época que é proibida a pesca? Nós estudamos, lógico, eu pelo menos já estou no batalhão de Polícia Militar Ambiental há 14 anos, a gente estuda ano a ano a evolução do policiamento, a evolução da criminalidade e os seus locais, focos e tudo mais. Esse ano nós percebemos uma redução dos índices. Talvez por mais educação ambiental, por mais consciência do indivíduo e com certeza por mais presença policial. Por que eu digo isso? Hoje toda a operação da Polícia Militar Ambiental ela é georreferenciada. Então nós sabemos onde cada homem da Polícia Militar Ambiental está distribuído no terreno. Nós mapeamos cada petrecho de pesca apreendido, rede, tarrafa, anzol de galho, onde foi flagrado, onde foi preso um pescador que esteja pescando com uma vara e um molinete. Tudo isso é georreferenciado no mapa. Com isso nós criamos mapa de calor e sabemos os locais, foco da nossa atuação. A gente consegue direcionar com maior qualidade o homem a campo. Isso tem nos trazido mais resultado. Por estarmos naqueles locais, a gente tem uma ação preventiva muito grande. É sabido que é difícil mensurar os resultados de uma ação preventiva. Eu não sei quanto peixe deixou de ser capturado, mas o que importa para a gente é que ele não seja capturado, é que a infração não cometa. Tá? O foco da Polícia Militar Ambiental hoje é a educação ambiental, é criar consciência ambiental. A gente não quer aplicar milhões em multas, a gente quer que o crime ambiental não aconteça. E com isso a gente dispersa mais o homem a campo nos locais alvo da operação, diminui a criminalidade e tem mais sucesso na preservação do meio ambiente. Especialmente na área que o senhor atua, né? A região de Aquidauana, a gente sabe que é uma região altamente turística, né? E que tem essa vocação muito forte para a pesca, né? Na minha região eu posso dizer que a gente teve uma diminuição, mas infelizmente o crime ambiental de pesca predatória acontece. Esse é um fato cultural. Se nós conversarmos com a população, mesmo aquele que não pratica pesca, para ele é normal a continuidade da pesca durante a Piracema. Para a população é normal. Exato. Mas isso faz parte de quem? Da população ou são turistas de fora que vêm ainda tentando de alguma forma burlar? Hoje, toda a autuação que nós já fizemos nessa Piracema em que estamos, todas são referentes a moradores locais. Perfil, então, morador local. A gente não tem nenhum turista que chegou lá desavisado para praticar a pesca. Então os moradores têm esse hábito, não, usar uma rede, a tarrafa, pescar nesse período é normal. E aí são culturas que se passam de ano a ano e que a gente tem tentado combater, orientando a população para que isso não aconteça. Ainda assim, mesmo que praticada por esse perfil de infrator, a quantidade de pesca, é possível quantificar quanto esse pescador, ainda que desafia a lei durante o período de Piracema, ele tenta infringir aí essa pesca? Por indivíduo, não. A gente tem o quantitativo do que já foi apreendido. Tá? Pelo total da operação, que é uma quantidade significante, mas bem abaixo do que foi apreendido nos anos anteriores. E é como eu disse, não é que nós estamos trabalhando menos, é o contrário, nós trabalhamos mais e nos locais certos. E trabalhando no locais certo, a gente impede que a pesca ocorra. Então, quanto mais presença policial, menos o crime acontece. É o que tem, de fato, acontecido neste ano, nessa Piracema. Mas é possível dizer que esse morador local seria aquele consumidor que pega um exemplar ou não? Não. Com certeza eu te digo que em 90% dos casos, esse pescador é aquele que pratica a pesca predatória com rede ou tarrafa. Nossa! E o intuito dele é alimentar empreendimentos, é alimentar restaurantes. Tá? Então, das prisões que nós tivemos, todas são em grande quantidade. Porque é aquele indivíduo que vai pescando, estocando e depois comercializa para restaurante, para peixaria, para supermercado e tudo mais. Então, por isso que a ação policial é voltada em colocar o homem nesses locais de pesca e também rotineiramente a gente frequenta restaurante, pesqueiro, peixaria, supermercado, para que a gente confira o estoque daquele empreendimento. E aí ele tem que nos apresentar a origem. Não tendo origem, todo pescado é apreendido
o comerciante é preso em flagrante e o pescado é também depois doado às instituições de caridade. Poxa vida, esse é um tipo de fiscalização também realizada nessa ação nos balneários? Nos balneários também. Então, quando nós chegamos, é solicitado de início, explicando o funcionamento. A gente chega no balneário, solicita a licença de operação. Essa licença de operação é a que dá direito ao balneário funcionar. Perfeito. Nela existem as condicionantes, que são as obrigações que ele tem que cumprir. Uma série de condicionantes. Quando nós pegamos essa licença, a gente vai ponto por ponto. Então, lá diz, por exemplo, o balneário deve dispor de 10 decks, que é o local onde o visitante toma banho. Se ele tiver 11 decks, ele já infringiu a legislação, a gente já faz a autuação. Lá diz a disposição dos banheiros. Quantos banheiros? Nós verificamos a disposição e quantos banheiros existem. A disposição do esgoto, sistema de tratamento do esgoto. Então, para cada empreendimento desse, nós passamos ali 2, 3 horas ou até mais para verificar todos os pontos. E dentre eles o restaurante. Então, naqueles restaurantes que comercializavam pescados, eles tiveram que nos comprovar a origem daquele pescado. Tá? E o estoque declarado. E o estoque declarado. Então, quando se inicia a piracema, ele tem que declarar o seu estoque. Eu digo que nesses balneários, e aí foi a totalidade, não tem exceção, todos eles que dispunham de restaurante, todos eles estavam comercializando pescado com nota fiscal, que é aquele proveniente de cativeiro, tá? É o pescado produzido. Então, por isso, já facilita a nossa fiscalização. A gente já sabe que é um pescado que tem uma origem comprovada, que não veio dos rios, então ele é um pescado lícito para o comércio. E aí, talvez, essa ação de conscientização tenha esse resultado, né? Sim, como eu disse, a conscientização ela é o alvo nosso para que o crime ambiental não aconteça. Então, quando nós fomos aos balneários, sabe-se que essa informação ela é dispersa em toda a localidade, toda a cidade. E aí, quando nós fomos, por exemplo, que foi o caso de nós verificarmos um restaurante que não era alvo da operação, mas nós estávamos passando por ali, aquele comerciante já tinha de pronto as licenças e as origens do seu pescado. Ele já estava preparado para receber a fiscalização. Tá? E isso é bom para a gente, porque o comerciante, o empreendedor, o empresário, ele vai estar sempre aguardando a fiscalização ambiental. E com isso ele está sempre seguindo a legislação. Embora a fiscalização, é claro, né, ela tenha esse fator surpresa de ser realizado num momento em que talvez esse empreendedor ele não está aguardando, mas que ele esteja preparado ainda que isso ocorra. Isso. Para que nós tenhamos o fator surpresa, nós fazemos operações, mas não neste porte. Nós soltamos guarnições de maneira isolada para que ele vá diretamente no alvo. Tá? Então, são ações específicas para cada caso. E quando a gente precisa do fator surpresa, a gente torna a ação voltada para aquele alvo, não para um alvo geral. Quando fazemos a operação com alvos gerais, a gente quer mesmo mostrar a presença policial. A gente quer mesmo estar no local impedindo que o crime aconteça. Tá certo. Quero agradecer muito a gentileza do tenente Cícero Fabrini, ele que é comandante do pelotão de Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, falando sobre essa ação de fiscalização. Ela deve permanecer no mês de janeiro ou já se encerrou essa atividade? Não, ela permanece durante todo o ano. O que é feito é uma mudança de foco. Então agora nós passamos dos balneários para outros empreendimentos, tipo de gruta, outros mais. E estendemos isso aos outros municípios. Então agora, por exemplo, nós vamos ao município de Aquidauana fiscalizar todos os pesqueiros. Depois o município de Miranda e assim por consequente. Então a operação ela permanece, ela é uma operação constante. O que vai se mudando é o foco da operação para que a gente continue com as nossas atividades. E com isso a gente vai, como eu disse, de maneira coordenada, de maneira planejada, atendendo todo o Estado em todas as necessidades de proteção ao meio ambiente. Muito obrigada pela sua gentileza aqui com a Rádio CBN Campo Grande. Um bom trabalho e um bom dia. Eu agradeço a oportunidade. A gente coloca a Polícia Militar Ambiental à disposição, reforçando que cada cidadão é um olho guardião do meio ambiente. Então a gente precisa que se faça tanto a consciência como se tem as denúncias. Então aquele indivíduo, aquele cidadão que está verificando uma infração ambiental, que nos comunique, para que a gente possa ir até o local e impeça o seu cometimento. De que forma pode ser essa comunicação? Nós temos os telefones
aqui o da capital 3357-1500, 3357-1500, além dos canais oficiais. O que é mais utilizado hoje é o Instagram. Nós temos o Instagram da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul e nele nós também recebemos as denúncias e dali damos prosseguimento no atendimento. Tá certo. Muito obrigada. Um bom dia. Obrigado, bom dia. A gente vai fazer uma pausa para o intervalo. Na sequência tem as notícias nacionais, mas não sai daí, tem muito mais destaque regional para você. Até já.